Olá! Vamos começar. Oi, gente! Vamos começar essa live. Como estão todas? Oi, Pri! Gente, desculpa, probleminhas técnicos aqui. Inclusive, quero pedir desculpas que eu tô com ela na mão, não consegui colocar no tripé. Porque vocês vão ver o porquê. Eu criei um jeito, eu e meu marido criou um jeitinho aqui pra poder fazer a aula de hoje seja mais interativa com vocês. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos pra ver as pessoas chegando. O Instagram tá dizendo que está avisando as pessoas sobre a live de hoje. E a live de hoje a gente vai falar sobre a máscara de Pi, ou a máscara da beleza. Se vocês procurarem lá no Google, vocês vão saber mais um pouco sobre ela. Eu vou falar um pouquinho sobre ela hoje e como eu uso ela nas minhas consultorias de face, né? Nas minhas consultorias ligadas à parte de quando a gente foca na parte de maquiagem, principalmente. E na análise do rosto em geral. Deixa eu só achar um filtro que eu goste. Pera aí. Não. Acho que é esse daqui. Não. Esse. Cadê, gente? Achei. Esse aqui. Eu amo esse filtro, gente. Mantém as minhas cores de primavera clara, que eu amo. Estão bem todas vocês por aí? Começando a live de hoje. Então, como vocês sabem, todas as quartas-feiras eu tenho feito essas lives que são como se fossem mini aulas. Não é uma super forte explicação, mas que já ajuda muito vocês a entenderem parte dos assuntos que eu uso dentro da minha consultoria de imagem e coisas que eu acho pertinente para vocês saberem, informações que eu acho que vale a pena vocês terem, pra gente desmistificar muitas coisas ligadas à beleza, pra gente ter mais poder de escolha, pra gente ter mais liberdade no que a gente pensa em fazer e em situações que são ligadas à nossa estética, né? E aí, oi Cris! Então, hoje eu resolvi focar nessa máscara, que é a máscara de Pi. Por que eu resolvi focar nessa máscara? Porque eu acho que é algo super legal, assim, interessante de vocês saberem que existe. É uma ferramenta que não vai ditar muita coisa, porque é o meu jeito de ver a situação. Muitas maquiadoras usam pra realmente focar a forma ou a maquiagem que ela vai fazer ligada à máscara. Como eu falei pra você, eu sou muito suspeita. Eu acho que a gente tem que... eu sou daquelas que gosta de manter as características da mulher, né? Eu não sou muito das questões de modificação, mas ela é perfeita pra modificação. E tem clientes que às vezes querem isso mesmo, né? Oi, Fran, querida! Parceira de Canadá também, profissional maravilhosa. Então, assim, essa máscara pra mim, apesar de ela fazer parte de um pacote de ferramentas que eu tenho pra poder estudar e entender cada vez mais a minha cliente, né? É questão que também tem a ver com o autoconhecimento. Eu uso ela só como uma parte pequena da minha consultoria, porque, como eu falei pra vocês, eu gosto muito de entender realmente quem é a pessoa e tentar valorizar coisas que ela já tá me indicando, tá me trazendo. Então vamos falar sobre essa máscara hoje. Eu fiz de um jeito diferente a aula de hoje. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha, que na verdade quem tá vendo as minhas outras lives já deve estar acostumada. Mas ao mesmo tempo eu vou fazer ao vivo, ao mesmo tempo com vocês, uma análise que vai ser a análise do meu rosto mesmo. Porque, gente, é muito engraçado. Quando eu tenho as minhas clientes, né, no momento das análises, eu gosto muito de mostrar o meu rosto, porque as pessoas não fazem ideia quanto meu rosto... o quanto meu rosto é assimétrico e quando meu rosto tem algumas coisinhas ali que parece que sei lá, as pessoas nem imaginam que tem uma diferença. Então, elas se surpreendem muito quando vem o meu rosto, porque realmente eu sei valorizar muito coisas do meu rosto, né? Gente, então tem algumas coisas. Não esqueçam de compartilhar essa live pra pessoas que vocês acham que vão gostar. Oi, Carol! Pessoas que vocês acham que vão gostar, principalmente quem realmente sempre teve muita curiosidade sobre como valorizar a parte do seu rosto com a maquiagem. Então tem esse aviãozinho aqui, ó, pra vocês enviarem pras pessoas, compartilharem pras pessoas pra assistir essa live agora. Outra coisa, não esqueçam também, mesmo que depois não consiga assistir essa live, eu vou deixar essa live gravada aqui no meu IGTV, como sempre, e também no meu canal do YouTube, que eu gosto muito de continuar a discussão lá no YouTube. Então, se vocês
puderem compartilhar esse link depois, eu agradeço muito. E coraçõezinhos sempre, coraçõezinhos ajudam muito a gente aqui pra manter o nosso trabalho aqui acontecendo. Desculpa, a live vai estar nesse começo um pouco balançando, porque eu não estou com o tripé, eu estou com a minha mão mesmo. Então se ficar balançando, oi Lu, se ficar balançando muito me avisem, tá? Então pra começar essa apresentação, aliás, antes de começar a apresentação, eu quero explicar um pouquinho sobre a máscara em si. Eu tô até com a máscara aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, máscarazinha. Essa máscara aqui é chamada máscara de mapa, ou máscara de pi, ou a máscara de beleza. Por que eu não gosto de usar o termo máscara de beleza? Porque, gente, de novo, beleza pra mim é completamente relativa. Beleza está realmente aos olhos de quem vê, mas essa máscara, ela é muito utilizada por maquiadores e ela foi criada para tentar utilizar a teoria da lei da proporção áurea, gente, esqueci o nome. A teoria da proporção áurea, para tentar encontrar uma fórmula matemática onde chegasse ao mais próximo de um rosto belo, de um rosto harmônico. Essa máscara foi criada principalmente pensando em assimetria, né, ou simetria e a proporção. O que significa simetria? Simetria tem a ver, vou fazer de um jeito simples, faz de conta que a gente pegou o nosso rosto e a gente separou o nosso rosto no meio. Seria como se fosse um espelhamento. Então, assim, teoricamente, o nosso lado direito, que aqui é espelhado, né, gente? Mas assim, o nosso lado direito, então vou fazer de conta que é esse. O nosso lado direito, ele tem que ser igual ao nosso lado esquerdo. Na teoria, quando a gente é formado lá no útero da nossa mãe, a gente faz toda a composição celular e ele deveria ser, o lado esquerdo deveria ser igual ao lado direito. Isso não acontece realmente na perfeição, assim, não existe essa perfeição, gente. Eu acho que não existe ninguém no mundo, na verdade, sinceramente, que seja 100% simétrico. Porém, tem pessoas que chegam muito próximas a essa perfeição. Então, quanto mais harmônico, quanto mais simétrico, mais o nosso cérebro entende que a pessoa é bela, né? Ali o nosso cérebro interpreta como uma questão da beleza. O marido veio trazer um negócio aqui pra mim. Acho que agora deu certo. Hã? Tem arrume aqui? Não, tá bom, deixa eu dar certo. Obrigada, amor. O marido tá me ajudando aqui nas questões técnicas pra gente ter uma aula bem legal hoje aqui. Então, como eu tava falando pra vocês, então a simetria tem a ver com equilíbrio com relação ao tamanho, assim, com relação ao espelhamento. Então, vamos supor, nosso olho, teoricamente, teria que ser igual de um lado do outro. Nossa boca, se fosse repartida ao meio, ela teria que ser igual do lado direito do lado esquerdo. E por aí vai. E aí, além disso, a gente tem a proporção. Então, a gente tem que... A ideia aqui é que os nossos olhos, a nossa boca, que a gente chama de feições. Nossa boca, nosso nariz, nossos olhos, sobrancelha, deveriam estar harmonicamente, assim, proporção, de forma parecida, iguais em todos os terços do nosso rosto. Então, por exemplo, a gente tem um terço superior, que é dividido em 3 terços. O terço superior, o terço mediano e o terço inferior. Na teoria, a gente deveria ser igual no rosto todo. Então a gente chegaria nesse rosto perfeito, que provavelmente os robôs, quando a gente chegar no futuro e ter esses robôs, né, com a gente, eles talvez tenham esse rosto perfeito, matematicamente equilibrados. Mas eu acho que aí que tá a graça, que é aí que eu acho que eu tento trabalhar isso muito com as minhas clientes. Não é só sobre perfeição, eu acho que realmente nesses pequenos detalhes, pequenas assimetrias, é que a gente se torna diferente, né? Que a gente tem o nosso diferencial, que a gente encontra a beleza na gente com esses pequenos detalhes, essas pequenas diferenças. Eu não vou nessa aula ficar muito, me aprofundar muito sobre a proporção áurea, né? Depois vocês podem buscar isso na internet, ou eu ainda pretendo fazer post sobre isso, mas é a partir da proporção áurea que foi criada a máscara da beleza, ou a máscara de Pi. Então, a máscara tá aqui, eu vou colocar daqui a pouco pra vocês também na apresentação. Essa máscara foi criada por um cirurgião plástico, e ela foi utilizada, quando ele criou essa máscara, foi principalmente para tentar chegar nas proporções mais próximas, né, tipo essa proporção equilibrada,
para utilizar em principalmente correções ligadas a cirurgias plásticas. Então, pessoas que sofreram acidentes, pessoas que nasceram com problemas, com problemas, né, físicos no rosto, pessoas que passaram por guerra, enfim. Quem teve alguma coisa, algum problema grave no rosto. E a partir dessa máscara, ele conseguia saber, é como se fosse um caminho, como se fosse um molde, onde ele podia ver até onde ele tinha que modificar o rosto da pessoa para chegar próximo das proporções mais certas, para que o cérebro do outro pudesse interpretar aquela pessoa como uma pessoa harmônica, como uma pessoa bela. Fazendo a partir disso, os maquiadores começaram a utilizar essas máscaras também para usar como a maquiagem como ferramenta para chegar próximo a essas proporções também. Então não é só com a cirurgia plástica que a gente consegue fazer essas modificações no rosto. A maquiagem tem esse poder. A maquiagem tem esse poder de trazer mudanças nesse rosto para chegar o mais equilibrado ou o mais harmônico possível. Que é aí que eu acho que tá a graça da situação. Não é para ficar igual ao outro. Apesar de ver, infelizmente, profissionais que acabam utilizando a máscara nesse sentido. Pra gente tentar atingir pequenos pontos que, no meu caso, eu espero normalmente a cliente falar isso pra mim. Então, se a cliente chegar pra mim e falar assim, eu não gosto muito, que eu acho meu olho muito grande pro meu rosto. E aí eu tento mostrar pra ela que às vezes esse olho que ela acha que ela é muito grande pro rosto dela, não é. Ele tá completamente proporcional ao rosto dela, ao formato do rosto dela, ao tamanho do rosto dela. E aí aquela sensação que ela tinha que o olho era grande demais começa a fazer muito mais sentido na cabeça dela. Ou quando ela fala pra mim, minha sobrancelha é muito mais alta do que a outra, tem como ajeitar isso? Então a gente coloca lá na máscara e a gente tenta entender qual sobrancelha realmente é mais alta, por quanto ela é mais alta, como a gente vai conseguir fazer essa correção. Talvez não é só a sobrancelha mais alta, às vezes acontece realmente um olho ser mais alto que o outro e consequentemente a sobrancelha vai ser mais alta. Então tudo isso a gente vai analisando. Então, para continuar a nossa aula, nossa, parece que eu tô correndo uma maratona, gente. Eu tô meio que sem ar, não sei porquê. Vamos lá, eu vou colocar uma apresentaçãozinha e enquanto isso eu quero saber se alguém tem alguma dúvida nesse momento, se alguém quer comentar alguma coisa. Lembrando que a gente tem essa caixinha aqui, ó, a caixinha com pontinhos de interrogação, que ali vai ser onde vocês podem colocar as perguntas de vocês. Então, durante a aula, se vocês quiserem fazer essa pergunta, você pode colocar na caixinha que eu vou responder para vocês. Quando eu coloco a apresentação, eu prefiro cortar os comentários, porque fica esse monte de informação aqui, ó, e vocês perdem na parte visual. Então, vocês vão perceber que o comentário vai estar cortado. Então, se vocês quiserem fazer pergunta ou até com algum comentário, aproveita e usa aquela caixinha com ponto de interrogação, tá bom? Então, vamos lá. Turn off commenting e vamos para o começo das apresentações. Ups. Peraí, gente, eu acabei de descobrir uma coisa. Eu vou andar com vocês um pouco aqui. Vocês conhecem uma parte da minha casa. Eu acabei de descobrir que eu fiz a apresentação e eu não passei a apresentação pelo meu celular. Olha que maravilha, que pessoa mais dedicada. Esqueci, peraí. Deixa eu pegar aqui. Vou passar para o meu celular. Enquanto isso, eu vou colocar os comentários de volta. Falem aí comigo. Isso nunca aconteceu, gente. Quem já participa aqui comigo algumas vezes sabe que isso nunca aconteceu. Mas sempre tem uma primeira vez, né? Que a gente vai aprendendo. Aprendendo e aí depois não faz mais. Vamos lá. Quero saber aqui de vocês... Quem de vocês aqui já tinha ouvido falar sobre essa máscara? Ou se é a primeira vez que tá vendo? Se é a primeira vez que viu falar sobre essa Fran. A Fran faz, inclusive, aulas também toda semana, né, Fran? Cabeleireira maravilhosa, maquiadora. E já deve ter passado por algo parecido, hein, Fran? Vamos compartilhar comigo mesma. Peraí. Pronto. Agora eu vou receber as imagens aí eu... Agora foi.
A Fran faz as lives todas as terças-feiras. Eu até, gente, devo fazer uma mudança dessas lives. Como eu já falei aqui, eu devo fazer uma pesquisa em breve pra saber quais dias que vocês gostariam que eu fizesse essas lives, pra ter certeza que vocês vão participar. Oi, Alice, linda, maravilhosa. Então, vamos lá, gente. Agora, finalmente, tem a apresentação aqui. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é a máscara de Pi e é a máscara original. Então, como vocês podem ver o desenho aí, deixa eu tirar aqui os comentários. Como vocês podem ver o desenho aí na tela, essa máscara é como se fosse um quebra-cabeça. Então, a gente consegue olhar o nosso rosto como se fosse um quebra-cabeça. Se vocês perceberem lá, ó, vamos lá, na testa, né, a gente tem um triângulozinho, a gente consegue pensar por partes. Então, pensa para o cirurgião plástico como é muito melhor ele utilizar essa máscara para entender proporções de onde teoricamente deveria ficar, a altura que deveria ficar o olho, a altura que deveria ficar a sobrancelha, como deveria ficar o nariz, qual o máximo, o mínimo do nariz, boca. É uma maravilha, gente. Se a gente for pensar, essa máscara realmente faz muita diferença, principalmente na área da saúde. Então, eu acho assim, um baita de uma invenção, né, de uma criação que realmente ajuda demais alguns profissionais. Então, essa é a máscara original. Por que eu falo que ela é original? Essa máscara vocês vão encontrar na maioria dos lugares. Se vocês procurarem pelo Google, vocês vão encontrar esse modelo, essa máscara, com a máscara original. Se vocês quiserem saber como utilizar ela, vou mostrar agora pra vocês na minha análise, né? Vou colocar na prática. Existe um aplicativo que chama Golden Ratio, que seria Golden de ouro, né? De dourado, né? Ratio, que é RATIO, é em inglês, que é quem na verdade tem como se fossem os direitos autorais dessa máscara, enfim. Esse aplicativo, se vocês tirarem, ele tem como fazer que você tire a foto de você mesma e ele faça uma análise ali na hora. Só que eu vou ser muito sincera pra vocês, eu já utilizei várias vezes e ele não chega realmente à realidade, assim. Ele tem pequenos problemas. É muito difícil para conseguir chegar no detalhe que você precisa. Tem uma posição correta para tirar foto, iluminação, tem que ser sem maquiagem. É muito importante que seja sem maquiagem, porque a maquiagem ela realmente cria sombras e linhas e coisas que não existem no nosso rosto original. Então, tem uma série de coisas que eu acho que aquele aplicativo ele é muito legal para brincar, mas ele não dá para fazer uma análise com ele, tá? Então, essa é a máscara original e lá nesse aplicativo vocês vão encontrar ele. Nesse aplicativo também ele faz as medições, tamanho de olho, tamanho de boca, etc. E a partir disso, que tem a ver com a proporção áurea, que a proporção áurea é utilizada na arquitetura, é utilizada na área de design, é utilizada na estética, na beleza, ela tem a ver com, ela tá na natureza e ela tá na gente, né? Ela tá no ser humano também. Então, a gente tem algumas coisas que a gente analisa quando a gente vai analisar o rosto, que é tamanho de olho, tamanho de boca, tamanho de nariz. Pra vocês terem uma ideia, se a gente fosse pensar no padrão, se a gente fosse pensar se a pessoa está realmente harmônica ou não, na teoria a gente teria que ter 4 centímetros de largura do nosso olho, de cada olho, né? Sendo que essa medida tem que ser, a medida que a gente tem entre os olhos tem que ser também 4 centímetros. Então, a medida dentro do nosso, o espaço entre um olho e o outro, ele tem que ser exatamente igual ao tamanho de um olho. Vamos supor que o seu olho não tem 4 centímetros, ele tem 3,5, 3,5. Então, na sua proporção de rosto, você devia ter 3,5 de espaço dos olhos também, para ficar na teoria proporcional. Esse tamanho de olho também é o mesmo tamanho do nariz. Então, assim, a largura do nosso nariz tem que ser o mesmo tamanho da largura do nosso olho. E é por isso que quando as pessoas, né, as designers de sobrancelha vão fazer a nossa sobrancelha, elas colocam um lápis aqui, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, ó. Coloca um lápis aqui no finalzinho do nosso nariz pra entender onde vai ser o começo da nossa sobrancelha, que teoricamente também é o começo do nosso olho. Então, o nosso nariz e o nosso espaço entre os olhos, ele tem que ter o tamanho de um olho. A boca tem que ser o tamanho de um olho e meio. Então, assim, isso são
informações ligadas ao estudo depois da proporção áurea. E é a partir daí que a gente vai entendendo se a pessoa realmente tem uma boca considerada maior, né, na proporção maior do que o resto do rosto, ou se não, se as feições elas são muito pequenas perante o rosto todo. A gente vai entendendo essas coisas. Só que aí, essa máscara aqui, gente, vamos falar. A gente tem, sei lá, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Infelizmente, com o Covid deve ter diminuído, mas sempre tem gente nascendo, né? A gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Como é que a gente vai ser 100% tão perfeito? Não tem como ser. E não tem como encaixar 100% perfeito nessa máscara, porque a gente também tá falando de etnias completamente diferentes. O mundo é cheio de várias etnias, né? Tem outras etnias. Então, a partir disso, eles criaram outras máscaras que seriam as variações. Então, essa máscara seria teoricamente a máscara original, que ela encaixa na maioria dos casos. Mas a gente também tem outras máscaras, que aí a gente utiliza essas outras máscaras quando eu já tive clientes orientais, já tive clientes afro, então tipo, aí que a gente vai começar a mudar a máscara. Então, vou começar com a oriental. Olha só a diferença. Essa máscara de pi adaptada para o formato de rosto com a etnia como asiática, né? Então, se vocês olharem o desenho do pretinho, o pretinho seria onde a máscara original. E aí as linhas em vermelho seriam as linhas pensadas para um rosto asiático. Então, se vocês perceberem, o rosto asiático ele é um pouquinho mais redondo, né? Ele não tem nem aqui, ó, gente, vocês conseguem ver as linhas lá? Onde deveria ser a bochecha, onde deveria ser a parte mais alta do zigomático. Então, ele não tem essas entradas, você tá vendo? É um rosto mais arredondado. Você percebe também que ele é mais curto, então a testa tá lá preta e aqui a linha vermelha, ela tá acima do final do queixo preto, né? Da linha preta. Então é um rosto um pouco mais curto. A sobrancelha, olha a diferença da sobrancelha, gente. A sobrancelha numa máscara que seria de uma pessoa não oriental, a sobrancelha tá mais baixa. A sobrancelha do oriental tá mais alta, então ele tem mais espaço entre o olho, né, na parte da pálpebra. Então a máscara tá mais em cima e a sobrancelha é bem mais curta. Ela também tem aquela subidinha onde ela não vai tão pra baixo, ela fica mais aqui, ó, né, mais pra cima. Então, se eu pegasse uma pessoa que é oriental, né, que é uma asiática, e eu colocasse na máscara tradicional, algumas coisas dizer, nossa, mas a sobrancelha tá muito mais pra cima, deve ser mais pra baixo. Nossa, o teu rosto, ele tá muito mais largo do que normal, muito mais curto do que normal. E eu estaria errada, né? Porque, na verdade, de acordo com a etnia dela, faz sentido pra etnia dela. Ela não tem esse rosto, ela tem características diferentes de etnia. Vamos para outra. Essa seria a máscara pensada para o público afro. Então, vamos supor, testa, a gente tá tudo normal. De novo, olha a sobrancelha. Sobrancelha, ela fica um pouquinho mais alta que a sobrancelha da máscara original. Ela também é bem mais baixa, né? Ela é mais grossa, mais baixa, né? Então, ela tem mais sobrancelha. O rosto dela é mais parecido, só que as voltas, principalmente aqui o zogomático, é muito mais dilatado, né? Ele é muito mais proeminente, é muito mais aparente. O nariz, vocês podem perceber, o nariz é mais arredondado. As laterais do nariz são mais arredondadas. A boca é maior, a boca é mais carnuda, né? Então ela vai mais para baixo também. Então você percebe que o desenho da boca preta tá aqui, aí tem uma desenho de boca preta mais embaixo, boca vermelha, desculpa, mais embaixo, a linha mais embaixo. Então, ela significa também que ela teria traços mais proeminentes, mais abertos. Então, é a mesma coisa. Usar a máscara tradicional, eu ia talvez encontrar resultados que, na verdade, não condiz com a etnia da pessoa. Então, nessas horas, é muito importante utilizar a máscara correta de acordo com a etnia da pessoa. Vou colocar os comentários aqui de novo, deixa eu sair um pouco, que eu já quero mostrar outra coisa pra vocês. Peraí. E aí, o que vocês estão achando até agora? Vocês estão com alguma dúvida com relação à máscara? Tá sendo claro o que eu tô falando? Eu tô falando muito rápido, me avisem, porque quando eu falei pra vocês, me perdi aqui no tempo, acabei chegando, né, meio afobada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, avisem. Tá tudo bem por aí?
Me avisem. Está claro? Que bom! Que bom, Alice. Se tiver realmente dúvida, por favor, usem aqui o pontinho de interrogação. Cara, esse assunto é muito legal, ele é muito interessante. E por que eu digo pra vocês que eu não gosto muito do termo máscara da beleza? Porque, de novo, beleza é única, gente. Então, assim, eu acho que não tem a ver sobre beleza. Eu gosto muito da solução do matematicamente, assim. Eu acho que é uma forma de a gente utilizar informações que podem ser da forma racional, sabe? Que a gente consegue dizer, olha, isso tá te incomodando por causa disso. Não significa que é errado, não significa que é feio, mas ele faz sentido pro seu rosto, ou não, ele não tá fazendo sentido. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho um olho mais baixo que o outro. Eu falo, não tem problema, vamos ver. E aí depois a gente fala, realmente tem um pouquinho de assimetria. Então o que a gente vai fazer? Vai utilizar a sombra desse jeito. Então eu acho que tem muito mais a ver sobre autoconhecimento mesmo. Te dá o poder de saber o que tá acontecendo. E aí também te dá o poder pra saber se você vai querer valorizar aquilo ou não. Como você pode esconder se você quiser, ou o que você quer colocar mais valorizado. Então, eu acho maravilhoso esse tipo de coisa. Vamos continuar aqui, ó, pra coraçõezinhos. Ups, peraí que eu acho que alguém falou alguma coisa quando tirei o comentário. Essa máscara é um modelo matemático, o modelo é uma simplificação de variáveis complexas da realidade, mas na realidade... Isso, perfeito! Alice é maravilhosa, porque a Alice é engenheira, mais do que ninguém sabe o quanto a parte matemática faz diferença, é importante, é muito isso mesmo. Ela serve para simplificar uma realidade, até pra gente poder se entender mais nesse mundo que a gente vive, mas ela não é 100%... Né? Não é a realidade em si, como ela falou, não significa que todo mundo vai ser daquele jeito, mas ajuda muito a gente conhecer algumas coisas, né? Vamos continuar aqui. Aí, pode ser que fique um pouco polêmico, eu quero mostrar pra vocês, mas eu quero que vocês entendam porque que eu tô mostrando, tá? Então, essa aqui é a Lizzie Velasquez. Maravilhosa, gente, deixa eu explicar por que ela é maravilhosa. Infelizmente, quando ela é mais nova, na verdade, assim, a Lizzie, ela tem uma síndrome, ela nasceu com deformidades. Eu esqueci o nome da síndrome, mas eu esqueci o nome da síndrome agora. Mas o que é essa síndrome? A síndrome que ela tem faz com que ela tenha nascido e ela envelhece mais rápido que as outras pessoas, então ela fica com o rosto mais envelhecido, né, como se fosse uma idade mais avançada antes das outras pessoas, e ela não ganha peso nunca. Ela não consegue ganhar peso, ela praticamente sem gordura no corpo, etc. A Alice nasceu com esse detalhe, com essa síndrome. Mas a Alice é maravilhosa, ela... Apesar de ter sofrido muitas coisas na vida dela, né, ela passou por bullying gravíssimos, né, na infância dela, na pré-adolescência, na adolescência dela. Ela colocou isso como motivo para superar e poder mostrar para as pessoas que realmente a beleza tá nos olhos de quem vê. A beleza vai além disso. A Lizzie, quando era mais nova, ela não entendia porque as pessoas praticamente não gostavam de olhar para ela, evitavam ou falavam, crianças, né? Crianças são muito sinceras e más, elas às vezes também, né? Então ela não entendia quando as crianças falavam algumas coisas ruins sobre ela, porque ela se olhava no espelho e ela via ela. E eu acho que essa é a maior mensagem, assim, que eu tento passar para as minhas clientes, porque quando a gente olha no espelho, a gente não vê um rosto, a gente não vê o olho, a boca, o nariz, a gente vê assim mesmo. E aí que eu acho que entra o papel do autoconhecimento. Quanto mais a gente se olha no espelho e realmente se reconhece, mais faz sentido, a vida muda, né? Então, pra Lizzie, ela não entendia, as pessoas falavam algumas coisas pra ela, mas ela se olhava no espelho e ela via o rosto dela, não é o rosto dela, mas ela se via no espelho, ela não via essas deformidades, né? Deixa eu colocar aqui o comentário, se vocês quiserem escrever alguma coisa. Então, a Lizzie, infelizmente, lá atrás, ela recebeu um título na escola dela, dos amiguinhos dela, como a mulher mais feia do mundo. Infelizmente. Mas isso serviu para acordar ela, entender como é que ela podia colocar o que ela percebia de diferente nela,
o que ela é, como ela era diferente de todo mundo e como ela podia usar isso para ajudar outras mulheres a superarem problemas de autoestima. Tanto que se vocês procurarem na internet, Lizzie com dois Es, Velasquez, ela tem vários TEDs, ela participou de TED, ela tem um canal no YouTube super legal de motivação e que ajuda as pessoas a virarem também palestrantes. Ela dá aulas sobre como falar em público, etc. Ela nunca deixou o visível, né, a imagem dela limitar ela nas coisas que ela faz no mundo. Então, a Liz é um grande exemplo, assim, de que a gente tem que realmente... O que importa é o que a gente vê no espelho, o que importa é o que a gente entende sobre a gente, o que importa é a imagem que a gente tem sobre nós, né? Não é muito o que os outros pensam. Por que eu tô trazendo a Lizzie? Porque a Lizzie, se vocês olharem o rosto dela... Deixa eu tirar o comentário de novo pra vocês verem. Então, assim, a gente tem ali, ó, testa, a gente tem os olhos, que é onde a gente vê maior assimetria e, assim, problemas de proporção, né? Então, a Lizzie, infelizmente, ficou com o olho direito dela, ela ficou cega, né? Por isso que ela tem a cor dos olhos diferentes. Então, você vê uma sobrancelha bem pequenininha, bem caidinha, você vê proporção dos olhos. Apesar de tudo, eles estão na mesma posição, mas eles são bem, bem curtinhos. O nariz bem longo, senão ela tem um rosto teoricamente longo, com pouco queixo, né? O queixo dela é bem pra dentro, ela tem a mandíbula dela colocada pra frente. E aí, falta de gordura no rosto. Então, é por isso que a gente tem a sensação que algo não está no lugar, né? O cérebro, quando a gente olha pra esse rosto, a gente vê algo não está muito harmônico, então algo não está no lugar. O que fizeram? Eu encontrei um estudo que pegaram e colocaram o rosto dela na máscara. Ficou meio estranho, mas vocês vão entender. Não tem como ser 100% a máscara certa, tá, gente? Porque teria que colocar... É questão de proporção, etc. Mas acho que eles chegaram muito próximo. Então, você vê... na máscara, a Lizzie, proporcionalmente, tá próxima da máscara. Então, você vê onde os olhos estão. Eles estão no tamanho... Na altura certa. A sobrancelha, ela tá na altura certa. Só que ela tem o formato... que seria, teoricamente, não harmônico, né? A testa não tá maior nem menor, tá um pouquinho só maior, tá ultrapassando um pouco a linha, mas tá muito próxima. A boca também tá no lugar certo. Então, assim, a Liz, ela não tá totalmente fora do que seria o padrão, né? O bonito, etc. E aí, o que eles fizeram? Utilizaram essa máscara e fizeram um trabalho de Photoshop, pensando que se ela a Liz não tem esse problema, como eu falei pra vocês, a autoestima dela é muito alta, ela sabe muito bem quem ela é, apesar da aparência. Então, mas se ela tivesse uma vontade de fazer uma mudança, então ela poderia ir no cirurgião plástico para tentar fazer uma mudança. Então, eles fizeram mexeram no rosto dela no Photoshop utilizando a máscara da beleza. Ai, gente... Não está aqui. Como assim? Ai, tem que de novo, não acredito, gente, que tá dando isso hoje. Que dia, gente, que dia. E pior é que daqui a pouco vai dar 1 hora. Eu vou ter que, acho que, fazer a nossa live em 2 partes, pela primeira vez. Mas é que esse assunto é muito bom. Meu marido tá me ouvindo aqui também. Vamos lá, deixa eu falar pra vocês. Eles fizeram... não, esqueci de falar uma coisa. A máscara, ela também é utilizada principalmente para revistas. Revistas não, pessoas que trabalham com imagem no geral, eles utilizam a máscara para usar no Photoshop. Sabe capas de revista que a gente sabe que não são a realidade? Então, eles usam a máscara para poder, às vezes, ajustar o rosto de uma famosa, de uma pessoa que tá numa capa, pra, né, deixar mais harmônico. Então, eles usam essa máscara também pra isso. Vamos ver, peraí, gente. Onde está? Onde está? Aqui. Olha, dizer pra vocês que não sei o que tá rolando, mas hoje essa live aqui tá até engraçada. Oi, Jaque. Oi, Márcia, Vanessa.
Gente, vocês ainda estão comigo, eu sei que até diminuiu de pessoas, vocês estão comigo. Desculpa, eu juro que eu não farei isso de novo, gente. Só hoje tá acontecendo isso, tá? Deixa eu fazer aqui mandar pra mim de novo. Ai, ai, ai. Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou mandar pra mim, eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem. Deixa eu virar. Ai, meu Deus, e ficou branco. Olha, te dizer que tá estranho aqui hoje, hein? Vai, computador, me ajuda. Gente, desculpa. Oi, Tata. Só hoje, gente, que tá acontecendo isso. Mas vai melhorar. Pra ajudar o computador está... Aquele dia, né? O computador começa a ficar demorado. Ai, fica tranquila. Obrigada, gente. Vamos lá. Já compartilhei as lives com as amigas. Obrigada, Lu. Pri, também tá indo aí, Pri. Obrigada. Vou mostrar pra vocês agora que tá mexendo aqui. Não sei porque eu esqueci isso, gente. Olha que eu não sou dessas, mas hoje eu esqueci de mandar tudo que eu tinha que mandar pra mim. Vai, computador, mexe. Acontece todo mundo. É mesmo. Acontece. É só não perder o gingado, né? A gente vai tentando voltar ao gingado. Deixa eu voltar aqui. Ó, deixa eu tirar aqui a apresentação. Vamos lá. Ah, vou virar aqui, ó, abriu. Olha só, gente. Essa aqui seria a Lizzie. Se a Lizzie não tivesse essas deformidades, né? Se ela não tivesse nascido com... Consegue fazer uma live com alguém aqui ao vivo? Dá pra fazer, dá pra chamar também. Depois eu posso tentar chamar alguém pra gente ficar menos louquinha aqui, né? Ó, mas vamos lá. Então, essa é a Lizzie, seria a Lizzie com a máscara, onde eles utilizaram a máscara pra fazer as modificações no rosto dela. Então, vocês podem ver que o rosto dela continua praticamente o mesmo tamanho. Eles só, claro, né, tiraram as linhas, né, melhoraram o rosto dela aí no Photoshop, mas o que eles fizeram? Eles ajustaram a sobrancelha de acordo com como seria a máscara, como seria, teoricamente, a parte mais harmônica, ajustaram os olhos, o tamanho, mas ela tava já na altura certa, ajustaram os olhos de acordo com como seria a máscara, e aqui ajustaram também um pouco o nariz dela, mas o nariz dela, se vocês verem, ela tem, na verdade, as laterais bem próximas do que seria a máscara, né? Então, eles só fizeram pequenas não, foi uma grande modificação, mas como a máscara ajuda, então se ela fosse num cirurgião plástico, ele tentaria utilizar a máscara para tentar entender onde deveria ficar a sobrancelha, onde deveria ficar os olhos, né? Como seria a proporção da boca dela, se ela tivesse que usar aparelho, até onde ela teria que fazer as modificações da mandíbula e dos dentes. Então, aqui ajuda a ver ela como seria o rosto dela normalmente, se ela não tivesse as deformidades. Então, oi, Tati! Vou mostrar aqui pra vocês de novo, ó. Então, essa é a Lizzie com Photoshop, se ela tivesse as modificações feitas por um cirurgião plástico. E essa é a Lizzie com naturalmente, né? Então, é só pra mostrar pra vocês como a máscara realmente pode fazer diferença, né? Nos ajustes faciais que a gente precisa. Então, agora eu quero mostrar pra vocês como eu faço a análise do rosto com a máscara. E pra isso eu vou ter que mudar de novo aqui. Aguentem que eu só vou colocar na posição, tá? Pra vocês saberem, pra vocês verem eu fazendo essa mudança. Só um minutinho. Quero uma máscara pra mim. Dá pra gente fazê-lo. Dá pra gente depois... se vocês quiserem, eu até posso mandar a máscara, mas eu não sei se vocês vão conseguir... Tem uma série de detalhes pra conseguir usar ela da forma certa. Depois eu escrevo pra vocês o nome mesmo do aplicativo. Vocês podem pelo menos brincar um pouco com o aplicativo, né? Aguentem aí que eu vou colocar aqui, gente. Vou arrumar... deixa eu tirar antes a... Vamos voltar para o normal. E agora eu vou colocar vocês pra me verem fazendo as coisas da máscara. Ups. Aqui. Agora sim, com tripé.
Vai ficar meio tortinho aqui, mas tudo bem, é que eu quero só mostrar pra vocês. Esse é o meu rosto cheio de manchinhas e sardas. Cada vez mais amando manchinhas e sardas, me aceitando com isso. Não vou dizer que é simples, não vou dizer que é maravilhoso, mas essa sou eu. Esse momento, gente, é um momento que praticamente todas as minhas clientes não gostam. Porque eu sei que a gente foi criada para não se ver tão bem, né? Com o nosso rosto normal, sem maquiagem, né? Eu entendo isso, gente. Muito tempo de sociedade, né? Dizendo que a gente fica feia com essas coisas. Mas é bem importante que a gente faça análise 100% sem maquiagem, de frente pra luz. Na janela tem que ser a luz mesmo, né? A luz do dia. A gente tem uma posição certa, onde a gente precisa entender onde vai ficar a orelha. Enfim, tem uma série de coisas técnicas que a gente precisa pra tirar essa foto. Essa foto foi tirada há muito tempo atrás, ela não é atual, tá, gente? Eu tô com bem menos, eu tô fazendo tratamento, né? Eu tô utilizando alguns produtos pra diminuir essas manchas. Já estão bem melhores, mas aqui vocês podem ver que esse aqui é o meu rosto mesmo. Então, vamos lá. Essa aqui é uma folha normal. Deixa eu colocar ela aqui. E a partir dessa imagem, eu tenho a máscara impressa. Eu também faço essa mesma análise no computador. Eu tenho Photoshop, eu utilizo a máscara no computador e eu utilizo a máscara no papel. Eu gosto de fazer nos dois porque eu acho que é bom, que me ajuda é bom pra eu tirar qualquer dúvida, né? Então, eu vou colocar a máscara onde seria centralizado. Como é que eu sei que tá centralizado? Os olhos tem que ser o mais centralizado possível. A gente olha essa linha aqui, ó. Ela deveria estar embaixo do meu nariz. Só que o meu nariz é mais longo. Então, eu utilizo os olhos pra como se fosse o meu... Como é que fala? O meu direcionamento, né? Não vou estar 100% aqui, mas já ajuda. Você quer ajudar alguma coisa? Sim. A máscara... Ai, que tá muito torta, peraí. Mas elas conseguem ver. Aqui, pronto. Vocês estão vendo aí? Então tá. Eu vou deixar agora os comentários abertos, porque eu não vou conseguir tocar aqui do jeito que tá, não vou conseguir tocar na pergunta. Então, vocês podem escrever no comentário por enquanto, tá? Então, vamos lá. No geral, gente, meu rosto cabe na máscara? Não cabe. Esse é o legal, assim. Hoje eu rio, né? Mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco desesperada e faz parte, gente. O meu rosto, ele, como vocês podem ver, ele é bem assimétrico. Então, vamos lá. Se fosse pensar no espelhado, né? Aqui o meio do rosto. Vocês conseguem ver que essa área tá ultrapassando a máscara. Então, o meu lado esquerdo é maior que o lado direito. Então, aqui falta, como se estivesse faltando o rosto, gente. Tá vendo? E aqui sobra o rosto. Mesma coisa a testa. Minha testa é um pouco mais larga do que deveria não, né? Que seria pensado na harmonia. Então, ela tem eu tenho essas entradinhas, né? Aqui é menor, parece até um coração, né? Então, aqui, ó, eu tenho a testa um pouco maior do que normal. Minha sobrancelha aqui, ela tá meio que ok, ela deveria ser um pouquinho mais baixa, mas ela faz sentido com o meu formato de olho e tal. E essa aqui é um pouquinho mais alta, e eu tenho isso desde sempre, eu sempre percebi isso desde nova. Eu fiz microblend, né, que é aquela... como é que faz? Esqueci em português, gente, mas como se fosse tatuagem, entre aspas, na sobrancelha. Já saiu bastante, tanto que a parte de baixo nem aparece mais tanto. E agora vocês conseguem ver que ela também ultrapassa algumas partes, né? Então, ela tá mais caidinha. Então, quando eu faço maquiagem, gente, eu sempre faço o meu lado esquerdo, eu faço uma linha a mais na minha sobrancelha. Porque aí eu consigo realmente tentar equilibrar com a minha sobrancelha do lado direito. Meu Deus, se eu fizer isso... Malu. Micropigmentação, isso mesmo, Malu, obrigada.
Não, é muito legal essas coisas. Mas é muito bom isso, gente. No começo a gente fica um pouco assustada, o que é normal, mas depois a gente vai entendendo. E, gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Se eu colocar no papel, se eu fizer as contas, acho que 90% das minhas clientes são muito harmônicas. Elas são, tipo, no mínimo 2 vezes mais harmônicas do que eu. É muito engraçado. Então tá, vamos lá. Nariz. O meu nariz, ele é um pouquinho mais larguinho. Aqui, ó. E o meu lado direito, o meu nariz é mais largo ainda. Então, se eu quiser... Hoje eu não tenho problema com isso, gente. Então, eu não modifico o meu nariz. Mas se eu chegasse com essa vontade, né, pra uma pessoa que fosse me maquiar, ela poderia saber que ela vai precisar, na verdade, usar um pouco mais de contorno nesse lado e quase nada de contorno aqui. Porque ela teria que equilibrar, na verdade, os lados do meu nariz. Os meus olhos, como eu falei pra vocês, essa sobrancelha é um pouco mais alta. Então, a gente tem o recurso de diminuir, de aumentar a sobrancelha, fazer uma linha a mais com lápis, que é o que eu faço normalmente. Mas também eu posso fazer a sombra mais alta do que a sombra aqui. Então, a minha sombra aqui eu posso continuar praticamente na linha da minha pálpebra. E aqui eu vou usar ela um pouco mais alta. E aí, vai dar a minha sensação, né? Vai estar um efeito visual que parece que meus olhos, né? A minha sobrancelha, na verdade, tá na posição igual. Outra coisa, minha boca, essa área aqui, ó, ela é um pouco mais longa, né? Tipo assim, meu nariz já é longo, eu tenho esse terço aqui também grande, então assim, ela é um pouco mais longa. O que isso significa, gente? Nada, não muda nada no meu rosto, teoricamente, continua bonita igual. Porém, se eu fosse pensar na maquiagem... Sabe que as blogueiras colocam sempre iluminação aqui, ó, em cima do arco do cupido? Se eu colocar iluminação aqui, eu vou aumentar mais ainda a diferença entre a minha boca, o final do meu lábio, com o meu nariz. Eu vou deixar isso aqui mais longo ainda, eu vou dar a sensação disso aqui muito longo. E, na verdade, eu preciso encurtar. Eu preciso deixar isso menor. Então, a ideia é que eu faça... Se eu quisesse mudar isso, eu teria que fazer uma sombra embaixo do meu nariz. E não dar luz pra ele, não deixar ele maior. Entendeu? Aqui a gente consegue. Aqui, como eu falei pra vocês, não tá muito bem. Não tô bem posicionada, mas eu também tenho uma diferença no lábio, né? Tipo. E no geral, meu rosto ele é um pouquinho mais longo do que a largura, né? Então, tipo, ele é um pouquinho mais compridinho do que a largo. Então, se eu ficar fazendo muita iluminação só na área central, na maquiagem, e ficar fechando muito aqui, ó, vou deixar cada vez mais ele estreito e não tão largo. Então, vou tirar da harmonia também. Outra coisa importante, se eu for fazer uma iluminação, né, um contorno, o meu contorno sempre é maior aqui, ó, gente. Às vezes eu faço contorno no lado esquerdo e eu não faço nada de contorno no lado direito. Pra foto e imagem, faz muita diferença. Então... Em vez se eu fosse seguir o que as blogueiras falam, eu teria que fazer o contorno no rosto todo, né? Mas no meu caso não dá, não é que não dá. No meu caso vai deixar mais forte ainda que o meu lado esquerdo é maior que o lado direito. Que senão, se eu fizer contorno aqui, ó, no lado direito, eu vou deixar ele cada vez menor, sabe? Então, gente, quero nunca pôr essa máscara, vou chorar. Gente, não é pra ter medo da máscara, não. A máscara, ela é nossa amiga. Ela, na verdade, deixa eu até explicar uma coisa pra vocês. Ela é muito mais uma parte da ferramenta do meu trabalho, mas ela não define nada. Ela ajuda em pequenos detalhes ligados à maquiagem, mas ela não vai dizer se você é bonita ou feia. Eu não falo sobre isso, tá? Então, eu sei que dá um pouquinho de medo, mas ela te liberta muito. Depois que a gente descobre algumas coisas, a gente entende o porquê essas coisas são assim, que depois entra a morfopsicologia. A morfopsicologia fala sobre passado, presente, fala nossas experiências, fala sobre dilatação, então, que ajuda a gente a entender por que a gente tem essas assimetrias. E eu vou dizer pra vocês que todo mundo tem, tá? Essa máscara serve para todos os tipos de rosto. Ela serve para todos os rostos. A diferença é o que eu mostrei pra vocês antes. Então, a diferença é que se for, por exemplo, pra pele negra, né? Se for uma preta que vem conversar comigo, então eu vou usar a máscara afro. Se for alguém asiática, com ascendência asiática e as feições bem asiáticas, né? Com não tanta
mistura, né, de etnia, eu vou utilizar a máscara que é a máscara oriental para poder fazer a análise, mas ela serve para todos os tipos de rosto, formatos de rosto. Inclusive aqui a gente consegue entender um pouco do formato de rosto também. Ela não é ideal para isso, mas a gente consegue já ter uma visão. Então, às vezes eu tenho clientes que, por exemplo, mostra muito como a testa é bem curta, né? Tipo, a testa é bem menor. E a parte de baixo, ela é bem maior, que ela também sai da máscara. Isso é muito característico de formato triângulo, ou formato pera, né? Então, é muito legal isso, assim, tipo... Eu acho que vale muito a pena. Eu vou colocar aqui uma outra... Então, vocês podem ver que é outra imagem. Aqui a gente também faz as medições, a gente utiliza a máscara e outras medições pra gente entender tamanho, né, de rosto. Vocês podem ver, eu sou simétrica com relação aos olhos, eu tenho a proporção certa, que é 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Algumas coisas eu vou... Então, assim, eu sempre faço essa análise das minhas clientes, tanto no papel quanto também no computador. Ó, agora vocês vão conseguir entender. Tá vendo como esse ladinho aqui, ó, é um pouquinho mais aberto e um pouquinho maior do que esse lado? Aqui não tá 100% centralizado, tá, gente? Não olha essa linha porque ela não tá 100% centralizada. Mas dá pra ver aqui como ele é um pouquinho mais do que esse. As minhas sobrancelhas dá pra ver que ela é um pouquinho mais... Aqui eu tava com mais microblend ainda, mais com micropigmentação da época, ela tá mais forte. Vocês podem ver que a sobrancelha tá bem escura. Então, a sobrancelha dá pra ver que aqui ela é um pouquinho mais levantada do que essa, ela é um pouquinho mais alta, né? Enfim, agora vocês estão vendo o meu rosto real, gente. E aí, é muito engraçado porque eu vejo muita gente falando, meu Deus, eu nunca imaginaria que você é assim, que você... gente, eu sou assim e eu consigo utilizar a maquiagem a meu favor nessas horas. Deixa eu tirar aqui um pouquinho mais, peraí. E aí, eu consigo, nessas horas, eu consigo utilizar a maquiagem a meu favor. Eu consigo, por exemplo, a minha franja, o meu cabelo, quando eu coloco pro meu lado esquerdo, eu consigo diminuir o tamanho do meu lado esquerdo. Então, vocês conseguem perceber, acho que aqui mais que tá com menos sombra, é como se estivesse equilibrando o meu rosto. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou meio que, tipo, é que não dá muito pra ver, mas é como se estivesse aumentando mais ainda o meu lado. Esse aqui ficou bem menor, continuou bem menor, esse aqui maior. Então, são esses pequenos truques que a gente vai aprendendo com as análises e com essas ferramentas pra ajudar a gente no dia a dia. Não é sobre querer ficar igual ao outro, não é sobre também querer ser perfeita. É só realmente pequenos ajustes, a gente começar até a se aceitar mais, até entender por que quando a gente faz o olho gatinho, um fica sempre mais baixo que o outro. Então você tem que entender que às vezes você tem que fazer, na verdade, uma linha maior de um lado do que do outro, pra poder ficar na visão, né, de quem tá vendo você, tá harmônico, tá do tamanho certo. Não é aumentar as duas e deixar as duas iguais. Não, para que tá com pau. Tá com pau? Ixi. Menina, não consigo escutar. O som travou. As pessoas estão falando comigo. A linha tá fora. Peraí. Por que será? Não sei. Então meu... Não estão ouvindo, né? Deixa eu ter que começar a live.